Amados, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que está no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Eu vou aqui ler para que a gente possa já ir desenvolvendo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amados, nós começamos este culto com um clima de adoração, um clima de entrega diante de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre a essência da adoração que Deus criou em nós, que Deus colocou em nós na nossa vida. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou todas as coisas e por fim Ele criou o homem do pó da terra, Ele o fez à sua imagem e semelhança, e a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas, e aí então ele recebeu o fôlego de vida, e a partir daquele momento ele começou a adorar a Deus, ele começou a viver para Deus, ele começou a se movimentar, e diariamente este homem, Adão, ele tinha o tremendo privilégio de falar com Deus, de conversar com Deus face a face, cara a cara. Mas a Bíblia também diz que veio o pecado, e o pecado fez com que o homem morresse espiritualmente, morreu no seu espírito, e ele perdeu essa conexão com Deus, aquela conexão que ele tinha diariamente, de poder falar pessoalmente com Deus. O homem perdeu isso. Abel, ele é o primeiro a procurar se conectar com Deus. A Bíblia nos ensina que Abel, ele começa então a sacrificar a Deus, e a Bíblia diz que ele traz o seu melhor diante de Deus e oferece como um sacrifício agradável diante de Deus, o que é prontamente aceito por Deus, por causa do coração de Abel, um coração que buscava voltar ao princípio da adoração. Eu imagino Abel, tanto Abel quanto Caim, seu irmão, sentado ao redor de uma fogueira junto com seu pai, e então seu pai Adão falava para ele das riquezas e das maravilhas que existia no paraíso, quando eles moravam lá, mas que eles haviam perdido isso. Então eu imagino o coração daquele homem buscando a Deus, querendo se reconectar com aquele Deus que o seu pai havia experimentado. Mas com a morte de Abel, cria-se um hiato, um espaço de tempo em que ninguém busca Deus. Veja bem, querido, que nem Adão, que havia saído do paraíso, busca Deus. A Bíblia diz que foi criado um hiato, mas quando Enos, filho de Sete, se levanta, ele volta a invocar o nome, porque a Bíblia diz que a partir de Enos voltou a invocação do nome de Deus. Sabe o que é isso, querido? O homem, ele foi criado, ele foi gerado, ele foi formado por Deus com a essência da adoração de Deus, a essência da busca por Deus. O homem foi gerado com isso. Dentro do homem é natural que isso aconteça. E veja bem, querido, que quando o homem não entende esse vazio, como podemos dizer assim, essa necessidade de buscar a Deus, o homem ele vai buscar em outras coisas. Nós vemos aí quantas pessoas que
que estão sofrendo, porque não perceberam que dentro deles há a necessidade de Deus, a necessidade de buscar de Deus. E então eles vão suprir essa necessidade, vão suprir essa carência em outras coisas. E a gente vê por aí tantas coisas que as pessoas buscam nas drogas, buscam na prostituição, buscam na bebida, buscam no dinheiro, buscam no poder, e em tantos outros vícios e pecados. Porque o homem tem isso dentro de si, esse espaço que ficou vazio quando o homem saiu do Éden. Mas é interessante, querido, a gente frisar que Deus estava sempre buscando uma maneira de se conectar com o homem. Deus sempre esteve buscando uma maneira de estar junto do homem. Deus sempre, desde o princípio, sempre quis estar ao lado do homem, caminhar com ele, falar com ele, viver com ele. Talvez você, meu amado, que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, está passando por um momento de ansiedade, de angústia, um momento de tristeza, um momento de um vazio dentro de você, e você não entende o que é isso. Esse vazio que está dentro da tua vida, que está nesse momento, que você tem procurado a felicidade em outros lugares, tantos lugares você tem procurado. E nessa noite eu quero te dizer que não adianta você buscar nas outras pessoas, não adianta você buscar em relacionamentos, porque muitas pessoas que a gente vê, ela vai buscar a felicidade em outra pessoa, ela vai buscar a felicidade em relacionamentos, e ela nunca consegue ser feliz. Porque eu quero te dizer uma coisa, querido, que esse vazio que está dentro da tua vida, essa angústia que está dentro de você, é o teu espírito desejoso pelas coisas de Deus, é o teu espírito buscando a presença de Deus, e você não consegue entender isso, o homem comum não consegue entender isso, mas aqueles que são de Deus conseguem entender. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão fartos. Muitas vezes as pessoas dizem que o pobre de espírito é aquele que não tem entendimento, que tem algum problema de função neurológica. Mas não é isso não. O pobre de espírito é aquele que precisa de mais e mais de Deus, que busca mais e mais de Deus, que nunca está satisfeito na sua busca por Deus, de se encher de Deus. Deus em todo o tempo planejou estar do teu lado, do seu lado, planejou estar do lado do homem. E é interessante que nós vemos aqui nessa caminhada pela palavra de Deus, nós encontramos tantos exemplos. Deus encontra em Abraão um amigo. Como diz a Bíblia, Abraão foi amigo de Deus. Deus encontra em Samuel um servo. Quando no templo, Deus chama pelo nome de Samuel, a primeira resposta que ele diz é: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus encontra em Elias um profeta. Em Jó, ele encontra um homem justo e fiel. Oh, aleluia. Em Davi, ele encontra um homem segundo o coração de Deus. Deus quer te encher, querido. Deus quer fazer de você alguém cheio do Espírito. Em Daniel, ele encontra um homem muito desejado. Todos esses homens, eles buscaram a essência de uma vida de adoração. Todos eles procuraram fazer uma entrega plena diante de Deus. Davi, em um dos seus salmos, Salmo de número 9, versículo de número 1, ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração.
A nossa alma, o nosso espírito anela pelas coisas de Deus. Eu me lembro bem, querido, que quando garoto, quando jovem, eu ia, no meu tempo era bailinho, faz tempo, hoje em dia é balada, né? A gente ia e eu ficava naquele lugar, dançando aquelas músicas, bebendo com os outros amigos, mas quando eu olhava eu achava que eu estava num lugar errado. Eu não entendia, criava dentro de mim alguma coisa, assim, uma angústia, e eu falava, eu preciso sair desse lugar. E eu saía de lá, e quando eu saía, eu sentia um pouco mais de alívio, mas aquele espaço estava ali, precisando ser preenchido. E eu me lembro bem, querido, que uma certa vez, uma professora minha veio e me trouxe um Novo Testamento. E ela me deu e disse assim para mim, assim, Aloysio, eu queria te presentear com esse Novo Testamento. E eu gostaria que você lesse. Na época eu recebi, eu falei, pode deixar, professor, eu vou ler. Só que eu não li. Eu pus na gaveta de um criado mudo, do lado da minha cama, e deixei lá. O tempo passou. E aquela minha necessidade de algo que vinha dentro de mim foi aumentando, aumentando. E um dia, mexendo nas minhas coisas, eu vi aquele Novo Testamento. E eu comecei a ler aquele Novo Testamento. Eu comecei a comer cada página. E aí eu comecei a falar, meu Deus, se esse Jesus que está falando aqui nessa palavra, nesse livro, Ele fez tudo isso por mim, eu quero Ele na minha vida. Eu quero Ele na minha vida, no meu íntimo, eu quero viver Ele. E eu não sabia orar, eu não sabia conversar com Deus. Eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, se o Senhor realmente existe, se você é verdadeiro, e se o Senhor tem um caminho para mim, me coloca nesse caminho que eu vou servir a você até o último dia da minha vida. E um dia, eu estava em casa e o meu irmão chegou e falou assim, ô mano, hoje meu irmão Maurício, que também é pastor, ele me disse, mano, eu conheci um rapaz lá na escola que ele é crente. Eu peguei e falei, pô, por que você não me apresentou ele? Amanhã eu te apresento. Nós fomos no outro dia, ele me apresentou para aquele rapaz. Eu falei assim, ó, cara, é o seguinte, domingo, que hora começa o culto na sua igreja? Aí falou assim, começa às 6 horas. Eu falei, então, 15 para 6 você passa na minha casa que eu vou na tua igreja. Você já viu? Você já viu um negócio desse? Acabou de ser evangelizado dessa maneira. E aquele rapaz chegou no domingo e ele não apareceu em casa. Meu Deus, aquele vazio tomando conta de mim. Quando chegou na segunda-feira na escola, eu falei, ô meu, você não foi na minha casa não? Por quê, cara? Oh, desculpa, tive vários problemas. Eu falei, mas não é? Rapaz, uma alma ansiosa e você não leva? E aí no outro domingo nós fomos. E aquela mensagem que foi toda para mim. E é interessante que no final do culto, o rapaz fez um apelo. O pregador que estava lá fez um apelo. E aí sabe o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu vou vir outras vezes aqui, eu não preciso aceitar Jesus não. Gente, meu coração estava quebrantado, que coisa louca. É porque o inimigo não queria que eu estivesse na presença de Deus. Mas o meu amigo disse assim, você não veio aqui hoje porque você queria Deus? Não foi você que insistiu para vir? Eu falei, foi. Então, chegou a hora. E eu me lembro que quando eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como Salvador, um peso que existia nas minhas costas, que eu carregava há muitos anos. Eu era um jovem, mas eu já carregava esse peso. Aquele peso saiu da minha vida, eu fui liberto naquele dia. Porque eu entendi que eu precisava de Deus. Davi entendeu que ele precisava de Deus. Jó, ele diz, eu te conhecia
de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele passou por um processo muito difícil, mas ele nunca deixou de confiar em Deus. A relação de Jó com Deus era uma relação só de conhecimento, mas por ele ter passado todo aquele processo de dificuldade, todo aquele processo de perda, fez com que ele se aproximasse muito mais de Deus. Talvez você está passando por um processo desse na tua vida hoje, mas não é porque Deus quer te destruir não, mas é porque Deus quer você mais perto dele. No Cântico de Maria, ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E tem uma canção tão linda. Hoje, amados, muitos têm esfriado na fé. Hoje muitos têm deixado de buscar a Deus. Talvez você que está me assistindo aí, querido, era um crente fervoroso. Talvez você que está aí nos assistindo nessa noite, era um crente que se dedicava, nunca tinha problema para você. Você estava nas vigílias, você estava em todo o culto, você estava em todas as ações que a igreja fazia, você era o primeiro. Mas por causa da correria do dia a dia, por causa dos problemas com a família, por causa de tantas situações, pela busca pelo dinheiro, por tantas situações que foram te afastando da essência da adoração. Mas eu quero te dizer uma coisa: esse Deus que nós servimos, esse Deus é maravilhoso, esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso, e Ele é santo, e Ele é justo, e Ele está sempre nos dizendo: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Ele quer se fazer presente, Ele quer te encher. Sabe, amado, eu quero te dizer uma coisa, como eu disse aqui, como eu iniciei, Deus sempre está pronto, de braços abertos, esperando por nós, para que nós tenhamos uma comunhão plena e completa com Ele, profunda de intimidade com Ele. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão extraordinária, quando ele entra no templo e ele começa a medir os côvados. Ele começa com águas que dão no tornozelo, e de repente as águas vão subindo até o momento em que as águas você tem que passar a nado. O nosso relacionamento com Deus, ele pode começar até raso, e realmente começa assim, mas a gente tem que ir evoluindo até o momento de se encontrar nas águas do Espírito, no profundo da intimidade com Deus. Hoje Deus quer que você volte à essência, querido. Pastor, mas nós estamos em pandemia, não tem culto na igreja. Não tem problema, porque a Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Pastor, mas aqui eu sou sozinho. Jesus disse: olha, quando você quiser falar com teu pai, fecha a porta do quarto, e você e o seu pai que está no céu te ouvirá dos céus. Ele quer estar contigo, amado. Deus sempre está oferecendo o seu melhor por nós. Oh, querido, quando a gente olha para a cruz, nunca se despreze, nunca se ache menor, pequeno. Sabe por quê, querido? Porque Deus deu o melhor que Ele tinha por mim e por você. Deus enviou o Filho unigênito para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele quer nos religar, Ele quer nos reconectar, Ele quer nos renovar espiritualmente, Ele quer nos reavivar, que dentro de nós a chama do Espírito Santo esteja sempre viva, assim como acontecia no templo, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Jesus, ele foi aos céus, mas ele prometeu o Espírito Santo. E ele nos enviou o Espírito Santo para que esteja nos nossos corações, para que a gente pudesse enfrentar os tempos difíceis. Tem até um hino da harpa cristã que diz assim, que os mais belos hinos foram feitos em tribulação. É nesses momentos, querido, é nesses momentos em que Deus quer se fazer mais presente na tua vida. É nesse momento que Deus quer renovar a aliança contigo. Pastor, eu pequei. Pastor, eu errei. Pastor, eu me distanciei. Não tem problema. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu quero te convidar a voltar à essência da adoração. Voltar ao início de tudo, voltar à presença desse Deus, como você estava. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de voltar. Talvez o seu problema seja só o esfriamento espiritual. Não é só, porque o esfriamento espiritual é uma coisa importante e não pode ter na nossa vida. Eu quero te convidar a voltar à essência da adoração. Volta. Meu irmão, volta para a casa do Pai. Você que está assistindo esse culto e você que ainda não aceitou Jesus. Você que se identificou com essa palavra que eu disse, desse vazio que você tem procurado em tantas coisas. Deus quer preencher na tua vida. Aleluia. Feche os seus olhos, querido. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. É tempo de voltar para Deus, é tempo de se entregar para Ele, é tempo de se reconectar com Ele. É tempo de se lançar na presença deste Deus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas
apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai amado, no nome santo de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela vida desse meu irmão, minha irmã, que está se entregando diante de Ti, te aceitando como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, reconhecendo que sem o Senhor ela não pode viver. Oh, Senhor, olha para esse irmão, minha irmã, que está voltando para a Tua casa, Senhor, voltando, Senhor meu Deus, para a essência da adoração, voltando para o centro da Tua vontade, desejando, Senhor, que o Senhor a preencha, Deus, que o Senhor tome e ocupe todo o espaço. A casa é Tua, Senhor, tudo é Teu na nossa vida, nós queremos mais e mais de Ti. Renova, Deus, a fé do meu irmão, renova a graça, Senhor meu Deus, sobre a vida do meu irmão, ó Deus. Renova as forças, ó Deus, para caminhar, para vencer, Senhor meu Deus, as tribulações, as tempestades, ó Deus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida. Você que nesse momento aceitou Jesus como Salvador, você que voltou para a casa do Pai nesse momento, está aqui o telefone da igreja. Vai passar o telefone aqui, os dados da igreja. Nos procure. Pastor, eu gostaria de uma orientação espiritual. Pastor, eu gostaria de uma visita na minha casa. Nós vamos até aí, vamos de máscara, mas vamos. Vamos orar por você. Vamos te orientar no caminho, te discipular para ser um servo de Cristo. Você, meu amado irmão, que está passando por um momento de dificuldade, um momento em que você sentiu e essa palavra veio no teu coração, veio de encontro, você pode vir falar com a gente também. Nós estamos prontos aqui. Nós temos muitos pastores, pastoras aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, dispostos a serem canal de bênção na tua vida. Não permita que o inimigo roube o mais essencial da tua vida, porque o mais essencial na tua vida é Deus. Amém? Eu quero abençoar a tua casa nesse momento. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão, Senhor, nas suas casas, que estão aqui nesse templo. Que o Senhor os abençoe, abençoe a família dos meus irmãos, dando-lhes graça, poder, saúde, sabedoria e prosperidade. Que nunca falte
o óleo do teu Espírito sobre as nossas cabeças. Pai, abençoa no nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja luz no teu caminho. Que o Senhor te fortaleça e capacite a cada instante. No nome de Jesus. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus.